Boa noite, então, pessoal. Eu me chamo Vinícius, sou engenheiro civil e há 9 anos já estou à frente da diretoria técnica da Raise e agora nos incorporamos à Construtim para trazer mais soluções, né? Nossa sede estava em Porto Alegre, estamos trazendo agora uma nossa sede aqui para São Paulo e mantendo lá em Porto Alegre ainda uma segunda casa, né? Então hoje vamos ter base para atendimento aos clientes partindo de São Paulo e Porto Alegre. O nosso objetivo é a prestação de serviços, né? Então acredito que ter duas bases vai ajudar muito na questão de custos, de mobilização e agilidade também para esse atendimento. Mas falando um pouco de mim, rapidamente, toda a minha carreira foi criada no setor da topografia. Eu trabalho com topografia desde 2006, fui docente da área de topografia, participei de equipes de consultoria, de venda de equipamentos de topografia também. Então, eu pude acompanhar a evolução e observar que nos últimos 5 anos, e agora, nos últimos 3 anos, com o IA, isso tem evoluído e muito rápido. Então, temos muitas soluções no mercado. A China está entrando com uma tecnologia nova, avançada, em diversas áreas. Drones praticamente estão dominando esse mercado de geotecnologias, né? E hoje quero apresentar um pouco para vocês do que a gente vem utilizando e um pouco da nossa experiência. Bom, a Raise, ela tem como produto principal o escaneamento 3D. Então, com base no escaneamento 3D, a gente vai elaborar uma série de outros produtos e relatórios, tá? Como modelagem BIM para projetos de as-built, de arquitetura e estrutura, levantamentos de ativos, controle dimensional para estruturas metálicas e em concreto, inspeção geométrica de equipamentos para o setor industrial, e controle de estoque para mineração e geologia. O que o futuro nos reserva para o gerenciamento de lojas físicas? Ambientes que se modificam em tempo real, de acordo com o comportamento do consumidor, algoritmos preditivos, operações guiadas por gêmeos digitais? Não sabemos. Mas existe uma certeza. Nenhuma dessas camadas de inteligência existe sem a representação fiel da realidade física. E tudo começa aqui, no levantamento dos espaços. Por muito tempo, o varejo tomou decisões sobre algo invisível. Medições manuais, projetos desatualizados, decisões baseadas em interpretações, e tudo isso tem um custo. Retrabalho, atrasos. Mas agora estamos passando por um momento de virada. O ambiente físico está deixando de ser apenas um ponto de venda e se transformando num ativo digital, mensurável, navegável, atualizável, e é aqui que o escaneamento 3D entra. Não mais como uma ferramenta, mas aqui ele se transforma numa infraestrutura que vai conectar expansão, arquitetura, engenharia e operações. Porque quando você transforma a realidade em dado, você muda a forma de decidir, correto? E é sobre isso que eu vou conversar um pouco com vocês hoje. Bom, existem 2 tipos de tecnologias de escaneamento 3D. Equipamentos estáticos, voltados para precisão, e equipamentos móveis, com uma característica aí de produtividade, né?
Então, equipamentos móveis, hoje, eles estão embarcados em drones, veículos, equipamentos manuais. São diversas as aplicações. E conforme a nossa empresa foi evoluindo, adquirindo novos clientes, nós sentimos a necessidade de ir ao mercado e tentar entender novas tecnologias, conhecer novos fornecedores. E chegamos, em torno de 1 ano atrás, nesse equipamento aqui. É um equipamento alemão de mapeamento móvel. Qual que é o diferencial e o que o torna único hoje no mercado? Sem dúvida, os 2 últimos itens listados ali, que são a precisão, que é uma precisão topográfica. A gente ainda tem a possibilidade de usar pontos de referência, que aumenta ainda mais essa precisão. Pontos de referência são pontos de controle, que a gente espalha no canteiro ou na loja, no ambiente que está sendo escaneado, e eles vão dar suporte a melhorar essa precisão ou manter no mesmo sistema de coordenadas diferentes levantamentos realizados em diferentes datas, né? Ou utilizando diferentes tecnologias. Então, eu posso unir no mesmo arquivo, no mesmo sistema de coordenadas, um levantamento feito com drone, com laser scanner estático, com laser scanner móvel, e tudo isso vai aumentando, ajudando na melhoria dessa precisão, né? Bom, nós vamos ter um segundo momento de trocas. Quem quiser pode ir até o equipamento, conhecer um pouco melhor, aí a gente troca uma ideia sobre operações, né? Mas vou rapidamente apresentar aqui um pouco da dinâmica, né, desse levantamento, que é muito simples, né? Então, o operador ele vai vestir o equipamento. Aqui eu estou fazendo uma leitura de um ponto de controle, e o resultado disso é uma nuvem de pontos extremamente detalhada e precisa do ambiente. Bom, aqui o operador, né, o arquiteto, o projetista, em posse dessa nuvem de pontos, ele não vai ter mais dúvidas na hora da captura de alguma informação, né, porque a informação aqui ela é absoluta. Então, você vai extrair medidas, níveis, enfim, vai fazer um estudo geométrico de todo o ambiente que foi escaneado, e você não vai ter dúvidas ali de se aquela medida está sendo extraída de um canto ou de outro, como acontece corriqueiramente em levantamentos planialtimétricos, né, feitos com topografia convencional. Sem dúvida, é um grande avanço que estamos trazendo para o mercado, principalmente do varejo, porque a tecnologia de escaneamento móvel vai permitir, né, o escaneamento, a medição de grandes áreas num curto espaço de tempo, com uma precisão que vai atender perfeitamente aos projetos. E o fato do levantamento ser realizado de forma móvel, tu tem mais velocidade na aquisição dos dados, isso o torna mais barato também, sem dúvidas. Mas uma das grandes dificuldades de se trabalhar com a tecnologia de escaneamento a laser, sem dúvida, é a quantidade de dados, né? Então, você vai precisar, muitas vezes, de um computador robusto para abrir esses arquivos. Enfim, isso tudo a gente está solucionando com o nosso navegador online. Então, hoje a gente consegue publicar a nuvem de pontos, fotos 360, todo o tour virtual, num navegador online, que você não precisa ter nenhum software instalado no computador para ter acesso às informações. Tá? Então, eu estou mostrando aí um exemplo, né, onde a tela do computador te mostra uma foto 360, mas isso está georreferenciado com a nuvem de pontos. Então, a extração das informações, ela mantém a precisão das medições a laser, correto? Caso alguém tenha alguma dúvida também, acho que nesse momento a gente consegue responder algumas questões, correto? Aqui a precisão é de 5 milímetros. 5 milímetros, tá? Para essas medições aí. Tá? E tu tem ali 3 casas decimais depois da vírgula. Então, tu consegue extrair essa unidade de milímetro ainda da medida com essa margem aí de precisão, né? Bom, isso aí tudo está sendo mostrado no navegador online. Então, eu consigo entrar, extrair uma medida, extrair algum nível. Qualquer ponto da tela que a gente clicar, tudo isso está num sistema de coordenadas. Então, eu consigo extrair coordenadas x, y e z,
O Z seria o nível, né? Então, consigo verificar rapidamente diferenças de níveis entre pisos, pé direito, enfim. Dúvidas que, às vezes, numa reunião online surgem. Então, tu está numa chamada de vídeo com a equipe e o pessoal tem alguma dúvida, entra rapidamente no navegador ali, sem precisar ficar procurando o arquivo, ou, né, arquivos pesados demoram para abrir. Enfim, é um navegador que nós vamos estar lançando em breve e todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer melhor, né? Sem dúvida a gente vai fazer uma divulgação disso, vamos abrir para essa apresentação. E hoje, basicamente, os principais softwares de projetos, eles já dão suporte à integração da nuvem de pontos. Tá? Então, hoje, falando de Revit, que acredito que seja um dos mais utilizados no Brasil para projetos, né, e modelagem BIM, com 2 botões tu já tem a nuvem de pontos para acessar, tu tem acesso à nuvem de pontos, né, e, claro, vai precisar elaborar um modelo, um projeto, a gente precisa da nuvem de pontos salva num servidor local, né, e aí, utilizando as ferramentas do Revit, a gente vai fazer a modelagem, né, utilizando a nuvem de pontos como base para a extração da informação. Tá? E não mais aquele PDF que a gente recebe lá de um topógrafo que foi lá com uma extensão total e fez lá um plano altimétrico, né? Ou alguém que foi com a trena e rabiscou ali num papel as medidas. Agora, as medidas são extraídas diretamente da nuvem de pontos. Tá? O ideal é que tu mantenha essa nuvem de pontos aberta sobre o projeto o tempo todo. Né? Mas, para concluir aqui a minha fala, e não me estender muito, o pessoal pediu para eu trazer algum estudo de caso que ocorreu já na nossa empresa durante a nossa trajetória aí, e eu lembrei desse aqui. Esse é um projeto que nós fomos acionados para fazer o escaneamento. É um projeto lá da Rua da Praia, em Porto Alegre. A Rua da Praia ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é que lá não tem praia, não mais, pelo menos. Mas o que nos interessa aqui é que lá a gente tem prédios altos construídos com os limites faceados. Então, tu não tem vão entre as paredes dos prédios vizinhos, correto? E o que aconteceu aqui? Uma empresa do setor de alimentos, né, contratou uma construtora para fazer lá esse supermercado e decidiram, para diminuir o tempo de obra, usar uma estrutura metálica como base estrutural, né, para o projeto. E aqui foi contratada a topografia convencional. O topógrafo chegou lá no canteiro, escaneou não, foi com se tivesse escaneado eu não estava apresentando aqui, mas ele usando uma estação total fez o levantamento planetimétrico ali do terreno, né? Pegou lá os cantos dos prédios e enviou essa informação para o projeto. E o projeto de estrutura metálica foi desenvolvido em cima desse levantamento. Ocorre que o topógrafo não tomou cuidado de mirar o equipamento dele para cima e avaliar o prumo das paredes dos prédios vizinhos. Tá? Então, a obra começou a ser executada, primeiro, segundo pavimento, terceiro, tudo ocorreu de forma bem, mas no quarto, as paredes dos vizinhos estavam entrando para dentro do canteiro e os pilares metálicos não conseguiram manter a verticalidade. Bom, isso aí parou a obra e voltou para o projeto para ser desenvolvido ali algum tipo de... Foi feito lá, foi utilizado muitas soluções, né, de balanço, enfim, para tentar afastar os pilares das faces, né, dos limites da obra. Ali tem uns detalhes, a gente chegou lá nesse momento em que a obra estava parada e o projeto estava sendo executado, reexecutado, né? Então, a gente escaneou, conseguiu comparar o projeto primeiro com a estrutura que foi escaneado, então tem várias diferenças ali, então tem um perfil metálico que está pedindo para que seja instalado para dentro da parede existente, enfim, uma bagunça. A construtora tinha dado como finalizado essa parte também, e quando a gente sobrepõe a nuvem de pontos
no modelo BIM, a gente consegue rapidamente entender elementos que não foram ainda instalados e já estão instalados, e também extrair informação das deformações, né? Então, ali tem um perfil metálico que não esqueceram de instalar, por exemplo, né? E diversas deformações, porque na tentativa de seguir com a obra, né, foram feitos foram tensionados algumas estruturas, e aqui a gente consegue medir, sobrepondo a nuvem de pontos com o modelo 3D, o desvio, né? Então, por exemplo, nessa escada, não está dando para ler, mas ele tem 85 milímetros de desvio. Então, sem dúvida, para uma estrutura metálica, 85 milímetros de deformação é uma coisa que, mais para frente, né, na hora de instalar as esquadrias, provavelmente vai existir algum problema aqui, né? Aqui, os pilares também acabaram ficando fora de verticalidade e tal. E, no final desse nosso estudo, a construtora compartilhou alguns números com a gente. Então, a obra ficou 3 meses parada, a estrutura parou de ser montada, né, aguardando esse novo projeto, e isso gerou um custo de R$750 mil de material e mão de obra, material para esses novos elementos aí que foram reprojetados, né? A gente entende que se no início do projeto tivesse sido feito o escaneamento ou um levantamento tridimensional, né, o projetista ia ter a completa noção do que estava acontecendo com as obras vizinhas, né? Um terreno pequeno, uma diária de escaneamento atenderia perfeitamente. Hoje está em torno de R$4 mil. Então, já estou agora respondendo muitas dúvidas aí. Mas uma diária de escaneamento, que a gente consegue produzir ali 500 metros quadrados de área escaneada, ou dependendo até 1.000, né, se for uma área aberta, sem interferência. Em torno de R$4 mil de investimento no levantamento teria feito uma economia aí de quase R$1 milhão, né? Porque se tu for contar, isso é um custo direto, custos indiretos provavelmente passou aí de R$1 milhão. Mas é um pouco do que a gente encontra da nossa experiência, e eu fico à disposição para tirar algumas dúvidas. Não sei se vai ter agora um momento de perguntas. Também a gente pode mais para frente ali conversar um pouco melhor sobre isso. Obrigado.